Capítulo 19 Canyon do Aventureiro. Sentados em grupo na floresta, Wilk pensou nos eventos das últimas 2 semanas. Ele não perdeu nada importante. Houve vários eventos imprevisíveis, mas o resultado final foi bem positivo. Com relação às ruínas subaquáticas, ele teve muita sorte de conseguir encontrar o tesouro rapidamente. No geral, foi uma performance satisfatória, mas o próximo campo de batalha seria muito mais feroz. Enquanto observava o javali grelhar no fogo, Wilk examinou os despojos do dia. Conjunto de armadura de escamas de basilisco. Categoria: armadura, crescimento. Nota: D, 0%. Durabilidade: 7.200. Efeito: vitalidade mais 3,0, agilidade mais 3,0. 30% de chance de causar dano de veneno, proporcional ao seu poder de ataque. Maldição do basilisco. Categoria: joias, crescimento. Nota: D, 0%. Durabilidade: 2.600. Efeito: pode ser usado para aplicar veneno letal ao equipamento, bem como aumentar a resistência a veneno e a resistência à petrificação. Essência do basilisco. Categoria: item pessoal. Efeito: alquimista e material de crafting. Simplesmente possuí-lo manterá os vipers afastados. Eram todos itens que certamente seriam de grande utilidade no futuro. Especialmente o Basilisk Scale Armor 7 porque tinha excelente resistência física e mágica e era leve. Era um bom candidato para sua armadura principal. Na verdade, ele estava hesitante sobre se deveria ou não ter domado o basilisco, mas vendo os itens, ele fez a escolha certa, já que eles eram simplesmente mais valiosos. Sem mencionar que o basilisco normalmente seria mais forte, mas sofreu um debuff para torná-lo um nível adequado para um estágio tão inicial, tornando-o ainda menos valioso para domar. Ele não precisava se preocupar com a pilha de itens que vinha acumulando. Mesmo que fosse um pouco raro, um pergaminho organizacional permitiria que ele classificasse itens automaticamente de acordo com sua categoria. Esta noite pode ser difícil, já que não temos muitos restantes no acampamento. Tenho certeza de que eles farão um movimento, nós os vimos nos observando de longe durante o dia. Havia várias mensagens sendo postadas em seus Adventurer Watches. Havia muitos tópicos sendo discutidos, mas uma coisa era certa, não havia mais nenhuma mensagem de recrutamento. Usar o megafone para atrair outros neste ponto, quando a batalha pelos acampamentos estava no auge, seria basicamente suicídio. Ao enviar uma mensagem pelo relógio, ele revelaria sua localização para todos aqueles próximos a você, o que era muito arriscado, pois as pessoas poderiam decidir atacar e roubar você. Não precisa se preocupar, eu cuido deles assim que eles se aproximarem. As cocatrices que sobreviveram à batalha estavam agora posicionadas ao redor do perímetro do acampamento. Assim que qualquer jogador se aproximava, ele cantava alto como um galo. Todos os Black Machetes obtidos do saque foram distribuídos entre a equipe, e eles estavam mais do que prontos para qualquer invasão noturna. Você só precisa seguir minhas instruções. Aqueles que receberam um Black Machete ajudariam o Wilk a sair, enquanto o resto ficaria e guardaria a fogueira. Se eles encontrassem algum perigo, eles deveriam beber seu elixir de eremita ou pedir ao Wilk para chamá-los para seu lado. Essas eram suas instruções para esta noite. Chefe, a carne parece estar pronta. Antes que Li Jae-sung pudesse terminar de falar, o Wilk já havia estendido seu par de hashis e colocado um pedaço de carne em sua boca. Depois de ver que ele tinha começado a comer, o resto do grupo logo o seguiu. Coma ao máximo que puder, estaremos ocupados novamente amanhã. Como era mais ou menos o último dia deles, era importante fazer uma pausa e se preparar para a próxima etapa. Claro que eles ainda tinham que proteger o acampamento de quaisquer bandidos errantes, mas também poderiam passar algum tempo se unindo como um time. Parece um jantar fora com alguns amigos. É isso mesmo. Se ao menos tivesse um pouco de soju, seria perfeito. Ouvindo Kim Do-jun trazer isso à tona, Hwang Dong-guan também tinha uma expressão triste. Na verdade, exceto por Song Ana e Yu Kai-yong, todos eles assentiram solenemente em concordância. Se tivermos sucesso na próxima batalha do Canyon, todos nós teremos a chance de beber um pouco de álcool. A noite antes de partir para o continente ETH seria um festival como recompensa por eles terem sobrevivido até então. Era a única vez que eles poderiam beber álcool com segurança, já que os jogadores não poderiam machucar uns aos outros. Ouvindo a explicação de Wilk, Hwang Dong-guan murmurou para si mesmo, tenho que sobreviver não importa o que aconteça.
Quando eu estava na faculdade, eu era o presidente estudantil e saía para beber muito. Estou confiante na minha habilidade de beber também. Não importa o quanto eu beba, nunca fico bêbado. Nan Qiryang disse enquanto dava uma mordida em sua carne. Sang-hun, que estava sentado ao lado dele, perguntou. Nan Qiryang, você não disse que era uma estrela de cinema. Até Ma Gongpyo foi completamente enganada, sua atuação deve ter sido muito boa. Eu era basicamente um ator desconhecido, me arrependo de não ter me tornado um soldado como Ung Sang-hun. Ung Sang-hun fazia parte da unidade de forças especiais e conhecia muitas técnicas de sobrevivência. Ele empunhava 2 espadas curtas, parecendo muito com um assassino. A propósito, Park Tae-soo, você não disse que competiu em arco e flecha. Certo, ganhei prata em uma competição interuniversitária. Park Tae-soo respondeu à pergunta de Hwang Dong-hwa timidamente. Sua arma principal era um arco longo e ele conseguiu fazer uso total de suas habilidades. Sua habilidade com o arco não é brincadeira. Especialmente quando você estava ensinando Yu Kayong a usar o arco, você parecia um verdadeiro especialista. Hwang Dong-hwa era bom com as mãos. Pensei que você fosse um arquiteto quando o vi construindo aquelas torres de vigia e barricadas com apenas aquele conjunto de ferramentas. Quando eu era jovem, meu pai me ensinou um pouco de marcenaria, mas não é nada de que me orgulhar. De alguma forma, tornou-se um jogo de elogios mútuos. O Wilk, que ficou em silêncio o tempo todo, tentou trazer Shin Chang-kyu e Hong Jin-pyo. Por que vocês não dizem nada? Não há nada em que eu seja bom. Nem eu. Shin Chang-kyu era apenas um estudante universitário comum. Ele havia aprendido um pouco de Kendo, mas não o suficiente para fazer a diferença em uma batalha ao vivo. O mesmo era verdade para Hong Jin-pyo. Não se rebaixem tanto, até essa menina de 9 anos está bem. O Wilk disse e deu um tapinha na cabeça de Song-ana, fazendo-a corar e esconder o rosto. E você, chefe, o que fazia antes de vir para cá? Não tem como você ser um funcionário de escritório comum como... Lee Jae-sung perguntou curiosamente, e todos os outros focaram sua atenção em Wilk também. Eu era sargento do exército, há um dia de ser dispensado. Aspas. Um silêncio constrangedor se seguiu. Confuso, Lee Jae-sung se apressou em se desculpar enquanto abaixava a cabeça. Desculpe por fazer uma pergunta tão boba. Não é nada, estamos todos no mesmo barco agora. O Wilk não queria que as coisas fossem tão formais entre eles, já que sua posição atual era apenas a de um líder comum. Se você voltasse agora, poderia ter problemas e ser levado à corte marcial por deserção. Não se preocupe, até lá todos já terão se esquecido de mim. Sua equipe não sabia que toda a raça humana havia sido convocada para este mundo. Se ele contasse a eles, isso só levaria à confusão, então ele segurou a língua. Não é um problema que pode ser resolvido a curto prazo. Por enquanto, iremos apenas para este novo continente, nos casaremos e viveremos nossas vidas. Eu seguirei o chefe até o fim. Quando ele decidir estabelecer seu próprio país, é lá que eu me estabelecerei. Se você pensar bem, é uma boa ideia ajudar a fundar um novo país. Eu também posso receber um pequeno feudo. Mesmo que não nos tornemos os fundadores do país, simplesmente recebendo o título de cavaleiro, poderemos comer bem e viver uma vida confortável. Enquanto ouvia todos discutindo, o Wilk sorriu ao pensar nos velhos tempos e naqueles que serviram sob seu comando. Não posso necessariamente prometer grande riqueza àqueles que me seguem, mas pelo menos vocês estarão mais perto de atingir seus objetivos. Não nos leve muito a sério, estávamos apenas brincando. Não se preocupe, mesmo que você fique com todo o ouro e prata para si, nós ainda o seguiremos até o fim. Quando acabaram as fatias de carne na tábua de madeira, Lee Jae-sung se levantou e colocou mais um pouco de carne no fogo. O grupo conversou alegremente entre si enquanto observava a carne chiar. Quantos deles sobreviverão? 6 no máximo, não mais que isso. O Wilk levantou a cabeça enquanto pensava na sangrenta guerra do Canyon. Uma lua crescente pairava no céu noturno e, por algum motivo, ele se sentiu um pouco solitário. Acorde. Você logo estará indo para uma missão. Os jogadores abriram os olhos lentamente quando ouviram Eve gritando. Confusos, eles olharam ao redor. Onde estamos? Parece um castelo. Eles estavam em uma fortaleza cercada por altos penhascos.
Eles tinham acabado de ser transportados para um novo estágio e ainda estavam desorientados. A todos vocês que sobreviveram à floresta primordial até o último dia, bem-vindos ao Cânion do Aventureiro, a segunda etapa. Até quis que aparecesse uma página explicando as regras básicas. Configurações do Cânion do Aventureiro. 1. Há 2 fortalezas de cada lado do Vale do Cânion, cada uma com 1000 membros. 2. O primeiro a destruir a Pedra Guardiã no castelo do oponente é o vencedor, não há limite de tempo. 3. Se você for o primeiro a atacar um membro aliado, receberá um marcador vermelho por um dia inteiro e não poderá retornar à sua fortaleza. 4. Você pode diferenciar amigos de inimigos pela luz acima de suas cabeças, e somente aqueles no mesmo acampamento podem enviar mensagens uns aos outros usando os megafones. 5. Há muitos acampamentos de monstros e tesouros escondidos para serem encontrados entre os 2 acampamentos. Até mesmo alguns monstros épicos que podem trazer benefícios para toda a sua aliança. Você pode pensar nisso como um jogo de território. Os acampamentos de monstros podem ser usados como postos avançados depois que você os tiver limpado. O Cânion tinha vários lugares com terreno íngreme perto de cruzamentos de estradas principais que tinham valor estratégico importante. Além disso, se alguém ativasse a torre de guarda lá, seria possível aparecer lá usando o pergaminho de teleporte. Os suprimentos ainda são fornecidos. É claro que as necessidades diárias, como rações de combate e roupas, ainda serão fornecidas diariamente. A fortaleza também continha diversas instalações como ferreiros, estalagens, mercearias, casas de leilão, tavernas, capelas e mosteiros. Infelizmente, o uso da maioria deles exigia moedas, então os suprimentos diários fornecidos perto da fonte da praça da cidade ainda eram cruciais. E é claro que os suprimentos só serão fornecidos enquanto a fonte não for destruída. Não há guardas, então vocês terão que distribuir seu pessoal adequadamente. Os aventureiros se entreolharam. Havia vários grupos, então chegar a um consenso não parecia fácil. Naquele momento, um homem branco enorme, vestindo uma armadura de placas brilhante, deu um passo à frente e perguntou: Não tem comandante? Acho que avistei um quartel lá atrás. Tem mais alguém aqui além de nós? Você terá que criar sua própria estrutura de comando, mas assim como você apontou Isaac, isso é de fato um quartel. Gastando moedas era possível recrutar soldados continuamente. Soldados fantasmas que se moviam em formações de acordo com o sistema. Eles não podiam ser considerados soldados de pleno direito, mas ainda podiam ser úteis para pressionar o lado inimigo. Para mais detalhes, você pode visitar o quartel e uma página de explicação para você ler aparecerá. O mesmo vale para qualquer outra instalação. Todos os edifícios, assim como os quartéis, estavam desguarnecidos. A única exceção era o campo de trabalho, que abrigava todos os inimigos capturados e os forçava a fazer trabalho duro, produzindo moedas como resultado. Então continuarei com a explicação. Os portões abrirão em 1 hora, então vocês podem ter uma reunião antes para se organizarem. E a propósito, nem pensem em escapar. O campo de batalha inteiro era ladeado de ambos os lados por paredes de cânions íngremes e acidentadas. Mesmo se você conseguisse subir até o topo, uma barreira invisível e indestrutível bloquearia seu caminho. Enquanto Eve desaparecia, os jogadores se entreolharam cautelosamente. Embora todos estivessem do mesmo lado, devido às suas experiências na floresta primordial, eles eram simplesmente incapazes de confiar uns nos outros tão facilmente. Primeiro, vamos reunir todos os líderes e fazer uma reunião. Não podemos ganhar nada se houver qualquer luta interna. Isaac sentou-se na beira da fonte de pedra, acima de sua cabeça apareceu uma coroa de prata nível 2. Concordo com Isaac, podemos pensar nisso como nosso novo acampamento base, então vamos todos nos dar bem. Samuel, um homem de pele escura empunhando um enorme machado de 2 mãos e também portando uma coroa de prata, foi até a fonte. Um total de 23 pessoas, foi uma reunião bem pequena. Eu não esperava que nos encontrássemos aqui. Hong Yuri deu uma cotovelada brincalhona nele de lado. Ela também tinha uma coroa de prata de nível 1. É natural. Qualquer jogador que tivesse um relacionamento mestre-escravo estava fadado a ser enviado para o mesmo acampamento. O Will que a havia enviado propositalmente para desenvolver sua própria força, já que sabia que eles se encontrariam novamente. Sim. Você não consegue ver todos os meus subordinados. Aumentei minhas forças mais rápido do que o esperado.
Havia muitas pessoas no momento, então Hong Yuri estava mantendo suas presas escondidas. Olhando para o rosto pálido dela, Woo-hyuk simplesmente assentiu de volta. Definitivamente valeu a pena poupá-lo. Mas eu não vou mais envelhecer. Quando eu estava na universidade eu costumava beber muito, então eu tinha alguma dificuldade em manter a aparência da minha pele. Sim, bebendo sangue constantemente você não envelhecerá nem ficará com cabelos grisalhos. A expectativa de vida de um jogador neste mundo era o triplo daquela na Terra. No entanto, como vampira, contanto que não fosse estacada no coração, ela era basicamente imortal devido às características da raça. Claro que também havia outros métodos para se rejuvenescer, mas não era nada com que ele precisasse se preocupar ainda. Posso ter um filho como vampira? Sempre foi meu sonho criar meus filhos como dona de casa. Hong Yuri sorrateiramente levou a mão de Woo-hyuk ao peito, mas Woo-hyuk simplesmente se livrou dela, lançando-lhe um olhar irritado. Não é impossível, mas não é algo em que você deva se concentrar agora. Woo-hyuk examinou os outros líderes atrás de Hong Yuri. Havia 4 Silver Crowns na reunião, o resto sendo bronzes de diferentes tiers. Nada havia mudado em comparação ao passado. A única coisa era que, devido à chegada de Hong Yuri, um dos antigos líderes da Silver Crown estava desaparecido. Acho que o nome dele era Inoue. Era um cara que sempre carregava uma katana, tentando incorporar o espírito do samurai. Ele não conseguia lembrar seu nome completo, mas isso não importava muito. Vamos começar nos apresentando e a quantidade de pessoas que lideramos. Meu nome é Isaac William e tenho 99 subordinados. Isaac tinha a capacidade de comandar mais 21 pessoas, mas o número máximo por acampamento base era de apenas 100. Portanto, geralmente os líderes da Coroa de Prata tinham apenas 99 pessoas com eles na chegada. Samuel Martin, 99 pessoas. Hong Yuri, 99 pessoas. Shun Woo-hyuk, 10 anos. Espera, só 10 pessoas? Isaac interrompeu. Samuel, que estava ao lado dele, também olhou incrédulo. Sim. Deve ter havido uma luta difícil durante a noite passada. Talvez vocês tenham tido alguma briga interna no seu acampamento. Os outros líderes estavam olhando para o equipamento que Woo-hyuk tinha com ele e tudo parecia ser da mais alta qualidade. Enquanto olhavam para ele com desconfiança, Hong Yuri falou. Meu namorado não é um cara mau, ele só conheceu pessoas estranhas, certo, querida? Aspas. O Woo-hyuk não se preocupou em responder.